Nós somos uma chapa única, revolucionária pela igualdade na gestão da cidade. E, principalmente, a gente sabe que nessas campanhas eleitorais, a gente não pode pensar só no prefeito ou só no executivo só como uma pessoa. O vice também é importante. Acho que isso foi um aprendizado que ficou no Brasil. Então, por isso a gente está aqui. Bom, gente, a Viva é representante de bicicletas. Está conosco aqui. É importante a presença dela conosco. Mas quer dizer que a nossa cidade é a cidade de Tabajara. Não sei se tem algum tabajarense aqui no nosso meio, mas uma cidade de 500 mil habitantes. Ela é localizada na região metropolitana e litorânea do estado. Possui atividades turísticas e universitárias. Uma cidade que tem uma ligação entre os municípios da região metropolitana. Muito bem. O que nos traz aqui e fazer com que a gente saia a candidato é que a gente, como tabajarense que somos, identificamos por décadas um problema sério na nossa cidade, que é a questão dos acidentes de trânsito e os óbitos. Triste saber que nossos hospitais, os poucos hospitais que tem na nossa cidade, ainda são, os leitos dos hospitais são ocupados por os acidentados de trânsito. Vocês imaginem uma cidade que tem 500 mil habitantes e que a cada 100 mil habitantes morrem 50 pessoas. Aí chegou um momento, uma hora, para dar um basta nessa situação. E aí a nossa equipe, eu queria aproveitar essa oportunidade para agradecer essa equipe que ela, além de ser formadora de opinião, são muito críticos, né? E são técnicos habilitados, sobretudo as mulheres em especial, que tem prioridade no nosso governo, né? E a gente fez o levantamento e descobriu essa problemática que intervém e consegue chegar nos lares das nossas famílias. Com isso, a gente tem separação de famílias, a gente tem pessoas depressivas na cidade. Fica uma cidade, em vez de ser uma cidade sorriso, ela se transforma numa cidade triste. E não é isso que a gente quer para a nossa cidade de Tabajara. Muito bem? A nossa Viva vai falar sobre os problemas detectados. Bota o coordenador de campanha para falar, o Pérez. Então, gente, olha só. Uma questão importante na nossa cidade é que a gente pensa exatamente na inclusão de todos os habitantes. Porque o que a gente não quer fazer é distanciar ainda mais aqueles que já são marginalizados pelo sistema, não pois é? Então a gente quer a inclusão, todo mundo seja feliz, todo mundo seja efetivamente pensado na cidade. E não só aqueles que já têm, né, os seus privilégios considerados. Então, algumas questões que a gente colocou aqui, eu vou citar os problemas, a gente vai falar das soluções em conjunto. São dentro dos problemas que a gente encontra na mobilidade por bicicleta, por exemplo, a deficiência da integração da malha cicloviária. Na nossa cidade, a gente tem pontos de ciclovia, e ciclofaixa e ciclorotas espaçados que não têm conexão e impedem que as pessoas utilizem a bicicleta nos bairros próximos para chegar até, por exemplo, as barcas, chegar até o distanciamento casa-trabalho. Isso faz com que todo mundo fique amontoado no seu trajeto utilizando o mesmo sistema público de transporte ou o sistema individual de carro, ou seja, a gente não tem uma solução ainda vista aqui e a gente vai promovê-lo. A gente tem uma ausência no respeito à educação nas ciclovias, nas ciclofaixas, a gente tem problemas de educação que vem dos carros, nas bicicletas, dos pedestres, a falta de respeito à prioridade. E a gente tem que pensar exatamente em quem a gente está incluindo ali. E uma coisa importante segundo os estudos de urbanização e de arquitetura, uma coisa que a gente não pode fazer é simplesmente aumentar o número de vias na cidade, ou seja, colocar aqui, como foi botado por outro candidato, um viaduto, você incentiva a continuidade do uso de carros, você aumenta o uso de carros e você continua um congestionamento na rua. Um exemplo disso, gente, é que na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos,
foi feito um aumento da via, cada vez assim, aumentava o fluxo de carros engarrafados, falavam, vamos aumentar a via, vamos dar mais espaço para os carros. No final eles tinham 12 faixas de carros e continuava congestionado. Então o problema é o quê? É na verdade a falta de integração, a falta de conexão, de possibilidade desse transporte. Então a gente tem que incentivar os outros modais, a gente não pode só incentivar o carro ou só incentivar o ônibus, que a gente continua batendo na mesma tecla. A gente continua usando as mesmas ruas e sobrecarregando. E a gente pensa que a cidade de Tabajara é uma cidade real. Ela é real, então não adianta a gente promover apenas a gente pensar em tudo que a gente gostaria de fazer, sendo que a situação das ruas não é o mundo ideal. A gente não consegue colocar VLT, metrô, barca, ciclovia, ônibus, via compartilhada e estacionamento na mesma rua. É impossível isso. Então, a gente está falando da prática, a gente está falando da realidade aqui. A gente está falando da realidade, está falando da acessibilidade, de pensar nas pessoas que não têm rampas, que não têm acesso a rampas, que não conseguem se locomover na cidade, que tem mobilidade reduzida, não conseguem subir uma calçada, na falta de rampas de acesso, na falta, inclusive, da frota de transporte público integrada, obrigatória, todo o acesso de rampas, de aqueles elevadores. A gente tem alguns ônibus, então as pessoas ainda têm que esperar. Um exemplo disso aqui em Niterói, ali na rua Lopes Trovão, na FR, as pessoas ficam no ponto ali esperando até passar o coletivo que possa, efetivamente transportar aquela pessoa. Então a gente tem uma não prioridade dessas pessoas. Além disso, a gente tem um problema semafórico. A gente tem alguns semáforos que ficam, por vezes, fechados tempo demais para os pedestres, alguns outros que são ineficientes para a passagem dos carros. Então a gente tem um problema aí que tem que ser resolvido. E, efetivamente, no transporte público, a gente tem uma outra questão, que é a desigualdade de ofertas de ônibus nos bairros. A gente tem locais com ônibus demais, frotas que não atendem toda a cidade e que sobrecarregam. E nosso governo, a gente vai resolver esse problema. E é claro que a gente pensa em economia, não é mesmo, gente? Economia também é importante. Então, o custo da passagem é um item que tem que ser levado porque a população usa, em maioria, o transporte público. Então, a gente tem que pensar efetivamente nessa pessoa. Você tem que pensar em você que usa o transporte público. Você tem que pensar em como fazer você acessar esse ônibus de qualidade. Então, por isso, agora a gente vai apresentar nossas soluções, que, inclusive, a prioridade da nossa campanha é pensar junto com a população civil, pensar com a sociedade civil, junto com a gente. Não vai ser um governo afastado. A gente precisa aproximar a população das decisões da própria cidade. A gente não está aqui para falar de fora. A gente está aqui para construir junto. Tá? Vamos junto com a gente. Bom, da questão de mobilidade por bicicleta, a gente acredita que sem a participação da sociedade civil não chegaríamos a lugar nenhum. Temos representantes, os quais são técnicos, são preparados. E o ideal, as comunidades mais simples, elas têm seus representantes também, e não são levados em conta. Quanto à ausência de respeito à educação, ciclovias e ciclofaixa, a gente fala, na verdade, a ausência de educação para o trânsito, Até porque o artigo 74 diz que é o direito de todos. O artigo 74, lá do Código de Trânsito, CPT, diz que é direito de todos. E lá no 76, diz que essa educação terá que ser dada na escola, na educação infantil, na educação no ensino médio e no terceiro grau. Mas aí a gente gostaria que isso fosse de uma forma integral, que acontecesse de fato. A acessibilidade, a gente fala da conscientização dos motoristas e implementação de rampas em calçadas que priorizam o acesso de pessoas com mobilidade reduzida. A gente detectou nessa cidade que ainda existem calçadas, lugares de passeio, que ainda não existem rampas, assim como alguns transportes coletivos que ainda não possuem aquela escada rolante, elas não estão funcionando e não estão em 100% acontecendo. Por isso, de fato, a gente tem ideias interessantes nesse processo.
Gente, uma coisa importante, não vamos pensar só naquela pessoa que tem alguma questão, tem uma mobilidade reduzida por alguma doença. Vamos pensar nos nossos parentes, vamos pensar na nossa avó, na nossa mãe que precisa se deslocar para o médico. Vamos pensar efetivamente exatamente na população que precisa. Você não precisa efetivamente ter alguma questão diagnosticada, você pode ter um problema temporário, por causa de acidente, você às vezes não consegue chegar até um local. A gente precisa pensar exatamente o quê? Em aproximar. A gente está falando de pessoas que somos nós, a gente não está falando só de pessoas imaginárias. Por isso que o nosso projeto político de acessibilidade e de mobilidade urbana é trabalhar a educação para o trânsito de uma forma eficaz, que atenda toda a população. Tempo de travessia. A gente detectou também que nessa cidade, os semáforos eles não atendem o fluxo de deslocamentos. Ou seja, o que a gente identificou é que as retenções, os engarrafamentos, que chamamos de congestionamento, eles são causados pela falta de sincronia dos sinais. Então, nós propomos uma inclusão de sinais inteligentes em locais de acordo com a demanda local. É importante lembrar o seguinte, o sinal ele não pode ser pensado só para o fluxo dos carros. O sinal também tem que ser inteligente para a mobilidade das pessoas. Então a gente tem que fazer uma pesquisa entrar em contato com a população, chamar eles para conversar e ver quais são as demandas, e aí sim fazer um estudo exatamente para poder ver quais são os lugares que têm que ser implementados. Até porque uma cidade ela não é lugar igual em todos os lugares, os bairros têm características diferentes. E a gente está pensando exatamente na diversidade de pessoas que vivem nesses bairros, no deslocamento que elas fazem. Então a gente está pensando exatamente que a mobilidade tem que ser pensada pela diversidade da própria cidade. E a gente tem que pensar nos diferentes tipos de sinais em diferentes regiões, em como atender a melhor forma possível. Muito bem. Transporte público. Identificamos que há uma desigualdade de oferta de ônibus entre os bairros, mesmo diante da alta demanda. Isso é notório, não só lá em Tabajara, como a região metropolitana no todo. A gente identificou isso. E para isso a gente pensou na reorganização e distribuição da frota de ônibus pela cidade, incentivando a participação da sociedade civil, incentivando a integração entre diferentes modais para retirar a sobrecarga de frota de ônibus. Okay? E quanto ao custo dessa passagem, a gente identificou também que é altíssimo, né? E também, além de ser incompatível com a renda dessa população de Tabajara. Para isso, a gente pensou numa mudança drástica, de redução de preço. Eu espero contar com todos os senhores para nos apoiar nesse projeto. É o seguinte, gente, a ideia principal aqui que fica pra gente a gente quer pensar na população, a gente não está falando só de números, não só da contabilização de quantos acidentes ou do número de pessoas da população. A gente está preocupado com o que a pessoa vive no dia a dia de verdade. A gente está preocupado exatamente com os problemas reais. E é por isso que Tabajara vai ser um exemplo para as outras cidades. Muito obrigada. Bom, gente, a frase que eu digo, a frase que eu deixo é a seguinte: ninguém chegará a lugar nenhum se não colocarmos as pessoas, a população, no processo de mudança, de educação para o trânsito. Deus abençoe a todos.